Então, muito boa tarde, caros amigos. Eu neste vídeo lembrei-me do Vinod Khosla, que é um indiano, foi um dos fundadores da Sun Microsystems e, portanto, vou fazer um programa Java que consiste no seguinte: eu vou fazer, digamos, uma classe ponto, uma classe ponto, uma classe que eu vou designar por ponto. Esta classe ponto vai ter como atributos de classe, eu posso dizer atributos privados, private, vamos dizer que são um int x e um y, são as coordenadas, portanto, dos pontos. Eu então vou definir um construtor, para isso eu vou definir um ponto, tal e qual como aqui está, int x, int y. Então eu vou dizer que this x, que é, digamos, o atributo da classe, que é, neste caso, this x, há de ser igual, portanto, a este elemento que entra, que é, digamos, o inteiro x. E da mesma forma, eu vou dizer que this y é precisamente igual a y. E aqui acabou o construtor. Ora bem, eu vou fazer só aqui um outro método, um método público. Eu vou designá-lo por public void, porque, digamos, este método não me vai devolver nada. E é, portanto, escreve ponto, apenas escreve ponto, ou escreve apenas. Não tem parâmetros, e é apenas, digamos, desta forma, system, não é? System, vou mandar para o ecrã, out, println, digamos, coordenada x, que eu posso dizer x apenas, igual a x neste caso. Então coloco aqui o mais x e agora mais a coordenada y. Eu podia até dar aqui um espaçamento para a coisa ficar um pouco mais bonita, digamos assim, aspas, mais coordenada y, aliás, essa coordenada y pode ficar aqui dentro deste espaçamento, que é um caractere, assim, deste espaçamento, mais y. E quando eu faço mais y, ele já sabe que eu me estou, o Java já sabe que eu me estou a referir, digamos, a estes elementos privados da classe. Então, assim acaba, digamos, este método, que é o método, digamos, escreve. Eu agora posso, digamos, fazer outros dois métodos, que é o método public int. Eu posso dizer mesmo int escreve, ou escreve não, talvez, dá x, também não tem elementos de entrada. Eu vou apenas fazer um return x. Da mesma forma, eu posso estar interessado em saber a coordenada y, não é, de ponto, e por isso eu faço um public int dá y, sem parâmetros de entrada. E então o que eu vou fazer aqui é return y. E neste momento, digamos que eu acabei, digamos, a classe ponto. Então tenho que colocar aqui mais uma chaveta. Então depois eu posso dizer que eu quero uma outra classe formada por uma lista de pontos. Digamos classe lista. Mas para ser breve, classe lista. Esta classe pode ser formada, digamos, vamos dizer, sei lá, por um número máximo de 8 pontos. Então vou fazer da seguinte maneira: abro aqui, portanto, as chavetas
e vou aqui colocar como elemento, digamos, atributos desta classe, vou dizer mesmo private, neste caso vou ter um ponto, quer dizer, vão ser variáveis, digamos assim, do tipo ponto, se estivéssemos a falar em C ou em Pascal, portanto, do tipo ponto, e vou-lhe chamar pontos. Mas como eu quero uma lista, posso definir um array, assim um array, quer dizer, um vetor com vários pontos. E vou dizer que também vou definir aqui um private número. Este private número vai-me dizer o número máximo de pontos que eu quero. Então, nós já sabemos a partir que esse número máximo é 8. Vou aqui colocar 8. Esta classe vai ter um construtor, não é? E o construtor chama-se lista, precisamente. Esta lista que aqui está não vai ter argumentos de entrada. Eu apenas vou alocar memória, digamos, para este array. Então, eu posso dizer que pontos, que é, digamos, a variável que criei, há de ser igual a um new, é assim que eu crio memória, new ponto, e digamos como eu quero 8 pontos. E então assim defini o construtor, apenas assim, desta maneira. Claro, eu depois posso fazer addPoint, posso fazer um outro método, que é um método void, um public void addPoint, add ponto. Pronto, add ponto. Então o que entra aqui é, digamos, um ponto P. Então, se entra um ponto P, isto vai-me querer dizer que, neste momento, o que é que acontece? Acontece-me que este número de pontos é 8, mas, digamos, eu não fiz aqui a contagem dos pontos. Eu posso dizer aqui também que private número igual a 8 e a contagem dos pontos, que pode ser inferior a 8, não é? Esta conta vou iniciá-la a zero. Posso mesmo iniciá-la aqui sem ser no construtor, não faz mal nenhum. Então, addPoint, o que é que vai acontecer? Isto vai acontecer que, quando eu faço, portanto, a adição de um ponto, pontos, neste caso conta, passará a ser igual a este ponto P que aqui está. E esta conta aqui é incrementada, quer dizer, eu passarei a ter uma conta mais. É assim que se incrementa. Também poderia dizer, isto é um comentário, poderia dizer conta igual a conta mais 1, por exemplo. Ora bem, então já tenho aqui um método que me faz, digamos, o addPoint adiciona um ponto. Eu depois posso querer determinar a distância entre dois pontos. Então, eu, para determinar a distância entre dois pontos, public, e aqui, digamos, que vai ser um método que vai retornar, digamos, um float ou um double. Eu gosto mais de double porque já não é o inteiro, a distância pode não ser o inteiro. Double, não é? Double, distância, double distância, e esta double distância tem que me entrar dois pontos, digamos, o ponto P1, não é? O ponto P1 e o ponto, digamos, P2, e o ponto P2. Ora, e o ponto P2. Então, para calcular a distância, digamos que eu vou fazer um return, não é? Um return. Vou fazer um return de quê? Repare-se como é que se calcula a distância. Eu tenho um ponto que é o ponto 2, 3, ou um ponto de uma maneira mais geral, não é? Digamos x0 ou x1, y1 e x2, y2.
Então a distância é a raiz quadrada, né, de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então vou fazer aqui a return. Eu agora penso que é math squared de quê? Math squared, que me dá, portanto, a raiz quadrada de, neste caso eu poderia escrever de um power, né? De um power, ou se por acaso não me lembrasse do power, eu podia escrever aqui P1, não é? P1, e no P1, na classe .P1, eu tenho o da x, P1 ponto da x, menos P1, ou aliás P2 ponto da x, e neste momento já tenho isto que aqui está, mas isto precisa ser multiplicado, ou seja, P1 ponto da x novamente, menos P2 ponto da x, e agora eu já tenho aqui, portanto, isto aqui ao quadrado, mais P1 ponto da y, menos P2, que é, digamos, este ponto P2, da y, digamos, a coordenada y, que vai ser multiplicada, não é? Novamente por P1 da y, menos P2 da y. Claro, isto aqui fecha, porque isto está dentro disto. E retorna-me aqui a distância entre dois pontos. Depois estou interessado em saber, digamos, a distância. Por exemplo, suponhamos que eu tenho 3 pontos. Aqui o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. Eu quero saber as distâncias todas entre os pontos. Claro, eu terei que saber a distância entre P1 e P2, a distância entre P1 e P3, depois terei que saber, claro, a distância entre P1 e P2, P1 e P3, depois a distância, claro, entre P2 e P3. E se forem 3 pontos, se fossem 4 pontos, P1, digamos P2, digamos P3, digamos P4, eu teria que saber a distância entre P1 e P2, a distância entre P1 e P3, a distância entre P1 e P4. Depois tinha que ir para o P2, saber a distância entre P2 e P3, saber a distância entre P2 e P4, claro. E depois, finalmente, saber a distância entre P3 e P4. Isso consegue-se através de um for, mais ou menos assim. For int, claro que eu tenho aqui um array de pontos, int i, vá lá, igual a 0, isto de uma maneira mais geral, igual a 0, i menor que, neste caso, se fossem, por exemplo, 4 pontos, eu teria que escrever 3, e depois teria que escrever 3 pontos, e faria aqui um incrementador ao i, e mais. E agora aqui faria outro for int j, não é? J igual, agora ia pegar aqui neste i e passaria a ser i mais 1. Claro, o i aqui seria, este j, aliás, iria até precisamente 4 e faria aqui um incrementador j mais. Ora bem, como é que funciona este for? Primeiro, digamos, quando o i é 0, este for é todo percorrido, e quando o i é 0 ficamos com o quê? 0, 1. Depois ficamos com 0, 2, 0, 2. Depois ficamos com 0, 3. E depois, claro, já não vou ficar com 4 porque já atingiu. Depois o i passa a 1 e fico com 1 e aqui, digamos, 2, não é? Depois 1 e digamos 3 e depois já não passa a 4. E finalmente, quando o i neste caso é 2, ficarei com a distância entre 2 e 3. Será assim desta maneira que eu executarei este programa. Portanto, eu nestas condições, eu vou tentar fazer este programa no NetBeans. Então, até já. Caros amigos, então eu já abri o NetBeans e então, tal como disse, vou aqui fazer uma classe
classe ponto. Esta classe ponto vai ter dois atributos. Aliás, um private int x, y. São os atributos da classe. Privados. Ora bem, vou fazer um construtor, ponto. Vai entrar aqui um inteiro e outro inteiro. Então o construtor funciona da seguinte maneira. Diz que esta classe diz x vai ser o x que entra e diz y há de ser igual ao y que entra. Tudo bem, o construtor neste momento está feito, não é? Então agora o que eu vou fazer é, digamos, um outro método que me escreve ponto, e por isso vai ser um public void escreve ponto. Isto não tem parâmetros de entrada. Este construtor, este método, aliás, também não me devolve nada. Eu vou escrever system, apenas system out println. Ora bem, vou escrever x igual, e agora vou escrever aqui à frente mais x. Agora escrevo mais, porque o Java vai-me adicionar, isto vai ser entendido como string, mais, agora escrevo aqui y igual a mais y. Então neste momento já tenho aqui este método, e agora vou fazer um outro método que, digamos, public int dá x, como eu tinha dito. E então apenas faço um return, não é? Return dá x. Return, eu peço desculpa, return x. Também da mesma maneira eu vou fazer aqui um public int dá y. E então será um return apenas, não é? Return y. E então neste momento eu acabei a classe. Ora bem, acabei a classe. Aqui talvez, deixa cá ver se está tudo bem. Ela começa aqui, como estão a ver. Não tem que continuar aqui com mais uma chaveta, e neste momento penso que está tudo bem. Então eu vou testar esta classe ponto. Então vou fazer da seguinte maneira: chego aqui a esta classe, que é a classe Java Application 11, e vou aqui ao public static void main string args, e é aqui onde tudo se passa. Aliás, todo code application logic here, como aqui diz, e vou criar, digamos, uma variável tipo ponto, porque não? Tem que ser, não é? Ponto, mas escrito como lá está. Quer dizer, vou criar um objeto. Eu, quando faço isto, estou a criar um objeto, que é um ponto, digamos, P, que há de ser igual. Vou chamar o construtor igual. Estou aqui com uma certa dificuldade de escrever, não sei porquê. Igual a new, alocar memória, new ponto, vamos dizer que é o ponto 2, 5. E então agora neste momento eu já tenho ponto, e vou fazer, porque já criei, reparem, eu já criei aqui para o ponto, digamos, um método que me escreve ponto. Então chamo P, este P que eu lhe escrevi, ponto, só tenho que saber como é que é. Eu penso que era escreve com letra, temos que ter cuidado com isto. Era escreve ponto, escreve ponto. E neste momento penso que está tudo bem. Eu vou runar o programa só para ver se me dá o 2 e 5, e vou fazer um run file. Estou à espera. Estão a ver, está tudo bem. Aparece-me aqui x igual a 2, y igual a 5. Quer dizer, nós fazemos sempre as classes que queremos, etc. Quanto mais partido de programa estiver, melhor. E depois é aqui em public static void main string args que nós testamos, não é? Agora eu poderia, digamos, também fazer a outra classe, que era a lista, que seria, portanto, uma lista de pontos.
e para cada ponto eu, digamos, que teria a fazer sempre um alocamento de memória através de um new ponto. Suponhamos que eu criava essa lista, só para verem um bocadinho. Classe lista, portanto esta lista vai ser constituída por um array de pontos, é uma lista de pontos, vá lá. Então tenho aqui ponto, eu posso dizer que é pontos, não é? Pontos é assim definida, não é? Conta, a gente não sabe quantos pontos vai dizer, a conta é inicializada a 0, mas vamos dizer que o número de pontos que a gente quer vai no máximo até 8. Então, tudo bem até aqui. O que eu aqui vou fazer, portanto, no construtor lista, é o seguinte, é lista, e agora vou sem parâmetros de entrada, e eu vou apenas alocar memória para aquele array, quer dizer, aqueles pontos hão de ser igual a new ponto, e então neste caso é o número, não é? Número. E então já aloquei memória, digamos, para o tal array. Eu depois podia fazer add point, né? Add point. E aqui será um public void add. Então o que é que entra aqui? Entra aqui um ponto P. E então o que é que sucede? Sucede que no array, não é? Sucede que no array o que vai acontecer é que eu vou adicionar um ponto, quer dizer, os pontos, neste caso pontos conta, a conta está inicializada a 0, passa a ser igual a este ponto P que eu agora aqui coloquei, e a conta aqui é incrementada, conta mais, ou conta mais 1. Vamos supor que eu queria agora listar todos os elementos. Public void listar todos os elementos desta lista. Então o que eu faria seria um for int i igual a 0 e menor que a conta, não é? Que a conta e mais. Repare-se que o que eu vou fazer é precisamente, o que é que eu vou fazer? Vou pegar nos pontos que tenho, digamos em pontos. Repare-se que aqui a variável é pontos, quer dizer, vou pegar nos pontos i, vai correr ponto 1, ponto 2, etc. E vou chamar, cada um destes pontos i é um ponto, portanto eu posso chegar aqui à classe ponto i, pontos i escreve ponto, escreve ponto, não posso enganar, está tudo bem e pronto. E a classe está terminada. Então agora aqui já tinha um ponto P, Então eu podia ter vários pontos P, não é? Vários pontos P. Eu até podia fazer, por exemplo, reparem no seguinte, eu agora vou criar uma lista. A lista, então eu tenho lista, vou-lhe chamar lista, a minha lista, que há de ser igual a new lista, pronto, e neste momento criei a lista. E agora com a minha lista, que é, digamos, objeto que criei, não é? A minha lista, eu vou fazer um add. Está aqui add ponto, estão a ver? Add. E para não haver problemas eu já posso aqui colocar new ponto, por exemplo, 34. Ele já me adicionou um ponto 34. Agora posso fazer a minha lista, add, new, aloco memória para o ponto, sei lá, 5, 6, por exemplo. Vou fazer mais um pontozito. A minha lista, aqui acho que há aqui um erro, eu escrevi a minha, então será a minha, NH, a minha lista, e aqui vai ser a minha lista, add é com maiúsculas, portanto, new
new ponto, vou escrever que é um ponto, por exemplo 10, 11. Pronto, eu vou apagar mesmo daqui este ponto P. Aliás, vou escrever aqui um comentário, a servir como comentário, como assim. Isto não é bem a lá C, se fosse a lá C, eu fazia aqui assim, comentário, e depois, reparem, isto aqui teria que terminar onde eu quisesse. Isto é bom quando a gente não quer, por exemplo, quero daqui até aqui. Então aqui faço precisamente assim, estão a ver? E agora isto tudo está em comentário, quer dizer, não é corrido no programa. E agora vou fazer a minha lista listar, a ver se me escreve os pontos, não é? A minha lista ponto listar, que está aqui. Pronto, e neste momento o programa está feito. Eu agora só preciso saber se está tudo bem. Está tudo bem, está aqui esta classe, deixa cá ver. Ela, penso que aqui houve um problema, falta-me aqui, na realidade, mais uma chaveta. Às vezes, sem querer, a gente apaga as coisas. E pronto, agora sim penso que está tudo bem. Eu vou ranar este programa. Run file. Cá estão os pontos, vão ver, X, 3, 4, X, 5, 6, 10, 11, que foram os pontos que eu inseri, 3, 4, 5, 6, 10, 11, que eu inseri na lista. Pronto, meus amigos, isto foi apenas para auxiliar um querido amigo meu, muito meu amigo, e a todos desejo uma ótima tarde.